Hoje, o escritório comercial dos Estados Unidos propôs taxar em 25% importações brasileiras, excluindo alguns setores importantes, mas vai pegar outros. O senhor chegou a tratar desse assunto com Donald Trump na reunião que tiveram? Eu pedi expressamente. As 3 reuniões que nós tivemos, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então, tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo, primeiro, para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma ajuda, uma cooperação, e o presidente do Brasil sai daqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista. E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump está vendo com quem ele está tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo. É o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pense no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. Agora, pelo que eu entendi, é uma sugestão ainda, e que entraria em vigor a partir de julho apenas. Quer dizer, o Lula tem mais esse tempo para ir lá e negociar, para defender as empresas brasileiras, para valorizar o nosso agro, para que as nossas empresas não sejam sancionadas, não sejam punidas, porque o Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. O Trump toma essa medida porque olha para o Lula, vê uma pessoa inconfiável, uma pessoa incompetente, uma pessoa que é suspeita de ter algum interesse em defender facções criminosas, como você vê em PCC. Então olha como é que a gente está mal parado internacionalmente. Mais uma vez, eu insisti e pedi, e eu espero, como não estou sentado na cadeira de presidente da República, eu sou um pré-candidato ainda, eu digo que em 2 dias eu consegui fazer mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em todos os seus mandatos, porque a gente precisa dessa força-tarefa para sufocar essas organizações terroristas. Temos que fazer a nossa parte aqui no Brasil, e a todo momento a bancada do PT no Congresso, Edilene, eles ficam votando contra os projetos que acabam com a saidinha de presos, eles são a favor de projetos para preso poder votar, eles são contra projetos de lei que aumentam penas para os crimes cometidos contra as mulheres, eles votam contra o aumento de pena para roubo de celular, e esse é o PT. Então o Brasil tem 2 caminhos muito simples para escolher: ou fica do jeito que está, com um governo que defende bandido, ou você dá uma oportunidade que a gente vai oferecer, que é combater o crime com a mão pesada, usando a lei e acabando com a impunidade. Senador, aproveitando que esse assunto o senhor domina completamente, o senhor citou o Pix, alguns especialistas têm dito que essas operações, ou essa sanção dos Estados Unidos em relação ao crime organizado podem afetar o Pix no Brasil. O senhor acredita que isso possa acontecer ou não? Quanto que o senhor acha que vai ser a primeira ação dos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho? É mentira que o Pix está ameaçado, não tem absolutamente nada a ver o meio de pagamento com isso tudo. Mais uma vez, o Pix é brasileiro, foi feito pelo presidente Bolsonaro, o Pix não é taxado porque o presidente Bolsonaro assim determinou que não fosse, é algo que revolucionou a forma dos brasileiros fazerem transferências bancárias com rastreabilidade, com segurança. Então isso não está em discussão, é um terrorismo que o Lula cria ou tenta criar na cabeça de brasileiros que não existe. É igual dizer que o Trump vai vir aqui no Brasil, vai invadir o Brasil e vai explodir a Baía de Guanabara, vai acontecer com operações militares. Isso não está no papel. Você tem uma ideia, o Trump já declarou organizações terroristas, Edilene, outras facções em outros países. Foi assim na Colômbia, foi assim em El Salvador, foi assim no México. E teve invasão desses países? Não teve. Paraguai e Argentina já declararam o CV e o PCC como organizações terroristas. Teve chadeira? Aqui do Brasil, não. Era para a gente ter feito isso aqui também. Nós também temos declarado como terroristas essas organizações para dar um tratamento diferenciado. Sim, o que é o tratamento diferenciado? São punições mais pesadas, são presídios especiais, é isolamento dessas lideranças, é asfixia financeira dessas organizações terroristas, tudo que o Brasil não está fazendo.
Em relação ao áudio do Vorcaro, o senhor acha que isso já foi superado? E ontem também teve uma operação na produtora do filme. O senhor acha que tem alguma chance desse filme não sair, ser impedido de ser divulgado? Olha, a primeira notícia boa é que esse filme vai sair, vai acontecer, o filme está pronto. Eu acho que os brasileiros vão se emocionar muito. Eu acho que meu pai merece ter a história dele contada em um filme, um grande filme, de uma grande produção. E o que eu estou vendo é uma grande perseguição com relação ao filme. É um investimento privado, feito para um filme privado, para contar uma história de vida baseada na vida do meu pai. Então, há uma perseguição. Não sei que medo é esse que as pessoas têm de assistir a um filme, gente. Estou com medo de coisa, porque as pessoas sabem, né, que a oposição a nós, eles sabem que isso pode ter um impacto e os brasileiros passarem a olhar diferente para o Bolsonaro. Um Jair Bolsonaro que foi desumanizado por tanto tempo e que é uma pessoa que não é isso, esse monstro que pintam. É uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa com os mais pobres, uma pessoa que fez um governo sem corrupção, é alguém que colocou os melhores quadros à disposição do Brasil em todas as áreas, como no Ministério da Agricultura foi com a Tereza Cristina, na economia, com o Paulo Guedes, com o Tarcísio na infraestrutura, com tantos bons quadros, buscando sempre o quê? Fazer um trabalho bom para o povo brasileiro. Então, sobre esse assunto, a Prefeitura de São Paulo ontem deu todas as explicações. Eu acho que está muito, muito bem explicado, não tem nada de errado naquilo ali. Agora, o que eu estou vendo é uma perseguição de uma parte do Estado brasileiro para tentar interferir no resultado das eleições. Nessa situação específica, aquela pescaria probatória, né? Você faz uma operação com uma justificativa que é muito frágil, como a própria Prefeitura de São Paulo desmontou, frágil, mas no meu entendimento é para tentar atrapalhar esse filme, mas não vão conseguir porque não tem nada de errado. O presidente Bolsonaro vai ter essa homenagem eternizada no coração dos brasileiros. O senhor acha que o governo brasileiro deve declarar o PCC e o Comando Vermelho também organizações terroristas? E pela posição do presidente Lula, isso não aconteceria agora. Mas se o senhor fosse presidente da República, o senhor faria? E o senhor se vê fazendo par com Marco Rubio ou J.D. Vance como próximos presidentes americanos? Já que o Trump não pode mais tentar? Olha, sem dúvida alguma, o Brasil tem que fazer o seu dever de casa, Edilene. A gente tem sim que considerá-los como organizações terroristas. Como eu falei, isso implica em uma facilidade maior de sufocar, de asfixiar as estruturas financeiras dessas organizações terroristas que ultrapassaram as fronteiras do Brasil. A gente tem que ter esse acordo de cooperação técnica com outros países. O Brasil vai entrar em 2027 nesse escudo das Américas, né, que é essa grande composição de países como a Argentina, como o Paraguai, Peru, como os Estados Unidos, El Salvador. A gente precisa estar dentro desse grupo, que a gente vai trocar informações. Olha, a gente descobriu aqui que o PCC lava dinheiro nessa empresa e manda para tal lugar aí no seu país. Você pode bloquear essa conta aí, bloqueia os bens aí. A gente faz um cerco. As organizações terroristas vão perder o poder financeiro imenso que ela tem. Se você fizer uma estimativa, é capaz de o PCC e o CV terem um orçamento maior do que a Polícia Militar e Civil de Minas Gerais juntas. Fica uma guerra desigual. Olha o acesso ao armamento que eles têm com esses recursos. Olha a quantidade de pessoas que eles podem corromper dentro do Estado para manter suas atividades terroristas e criminosas. Então o senhor declararia terrorista? Sem nenhuma dúvida. E a gente perdeu essa votação no Congresso Nacional. Nós tentamos fazer isso no projeto de lei antifacção, né? Nós aprimoramos muito lá no Congresso Nacional. Já foi um grande passo. Esses líderes dessas organizações terroristas podem pegar até 80 anos de cadeia. Ou seja, a gente tira de circulação os cabeças e isso vai desmobilizando esses marginais. A gente criou o crime autônomo de porte ilegal de fuzil. Ou seja, a pessoa que hoje é presa por tráfico de drogas vai responder pelo tráfico de drogas e também pelo porte ilegal dessa arma de guerra. Isso não acontecia antes. Qual é a consequência? Esse marginal fica muito mais tempo preso, então não vai estar na rua reincidindo, assaltando carga, caminhão de carga, assaltando banco. Enfim, a gente tem toda a possibilidade a partir de 27 de ter um governo que trate bandido como bandido, ao contrário do atual governo que faz lobby para bandido. O senhor conta inclusive em ter redução de maioridade penal? A redução da maioridade penal é algo que a população brasileira ansia há muito tempo. Isso vai acontecer, porque hoje tem muito bandido marginal que se esconde atrás da sua idade cronológica para cometer os crimes mais hediondos. E se um bandido desse menor de idade tem consciência de que puxar o gatilho de uma arma na cabeça do coleguinha do lado, ele vai matar esse coleguinha do lado, se ele tem consciência, ele tem que responder por isso como adulto. Faça sua análise, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. E mais gratificante ainda, se você puder deixar o seu like, tá bom? Desejo vocês aí uma excelente terça-feira, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.